De fato, eu estava querendo até explicar como é que dá essa. Por que eles aumentam tarifa lá e acaba podendo ser um tiro no pé, né? Porque quando eles, com o mundo muito. Com a produção muito disseminada, que quando eles, com o mundo muito. Com a maneira como se produz hoje, que vem de cá, de cá, de cá, de cá, de cá. E a inflação pode ser maior. Ou parar, parou, vai, ou parar, parou, vai. Quem produz, ninguém é um feudo, produz só para si, né? Você produz com componentes que vêm de cá, de cá, de cá, de cá, de cá. Mas o fato, eu estava querendo até explicar como é que dá essa. Por que eles aumentam tarifa lá e acaba podendo ser um tiro no pé, né? Porque quando eles, com o mundo muito. Com a produção muito disseminada, com a maneira como se produz hoje, ninguém é um feudo, produz só para si, né? Você produz com componentes que vêm de cá, de cá, de cá, de cá, de cá. Então, você coloca tarifa, aí você aumenta o custo de produção nos Estados Unidos. Os produtos ficam mais caros lá. E então, não é só o custo do produto importado, é o produto feito lá com componentes importados. Então, é inflação, é mais inflação. Então, essa é uma das incertezas em relação ao futuro dos Estados Unidos, porque o Trump falou assim, olha, tarifas é a palavra mais linda da língua inglesa. Então, ele acha lindo isso, então ele vai tentar fazer, mas isso vai significar mais inflação. Como o Valdo disse, a inflação é que está pegando, e a inflação pode ser maior. Então, ele pode ser um tiro no pé de verdade, mas nesse momento, o mais importante é o fato de que isso aí aumenta a incerteza global, porque, por exemplo, com mais inflação, os juros americanos vão subir mais. Ou parar, parou, vai estar caindo nesse momento, pode parar de cair ou cair menos, e depois subir, se a inflação vai ser maior. A deportação de pessoas também, que ele está prometendo, aumenta a inflação de serviços nos Estados Unidos. Então, isso tem que ter mais juros nos Estados Unidos. E isso altera o fluxo global de capital. Então, isso nos afeta também. Então, esse é um ponto da preocupação do Copom, mas tem outras coisas. E eu acho que eu queria chamar a atenção para a ata do Copom uma questão. É quando eles falam para o futuro. Né? Eu acho que o ponto mais preocupante é o que está lá no finalzinho, o último parágrafo, assim, que a magnitude e o ritmo da alta de juros vai ser determinado pelo esforço de levar a inflação para o centro da meta. Então, é o seguinte, o que ele quer dizer com isso? A janela está aberta para continuar aumentando os juros, vai continuar aumentando os juros. Não se sabe nem quanto, pode ser aberto até a possibilidade de aumentar os juros ainda mais do que meio ponto percentual. E isso por essa incerteza internacional e pela inflação. A inflação no Brasil, que estava 3,9, 3,6 por ali, a gente tem falado aqui, de repente foi para 4,6 no cenário de referência do Banco Central. Hoje, em ponto, o José Roberto Mendonça de Barros falou em 5%. Eu perguntei para ele depois pelo WhatsApp, você falou no em ponto que é 5%, por que você está piorando a sua projeção? Ele falou por causa do impacto do câmbio, que também, quando há incerteza nos Estados Unidos, alta do dólar, e aí isso também nos afeta. E outro ponto que está na ata do Copom é a incerteza fiscal. Então, é por isso que eles vão fazer um pacote, né, um conjunto de medidas para redução dos gastos no Brasil para tentar enfrentar esse problema. Ou seja, está difícil lá e cá, e uma coisa piora a outra, e o recado do Copom é: eu vou continuar subindo juros, gente. Jackson, você esqueceu de ligar a tecla SAP aí. Não deu para entender nada. Ela tá falando dos Estados Unidos ou do Brasil? Ela tá falando dos Estados Unidos e do nada o Copom, porque o Copom, a ata do Copom, né, que a taxa de juros tá... O que ela tá falando, Wellington? Você entendeu o que Eu ela não tá sei. falando? Se alguém aí do outro lado aí, pessoal, se vocês entenderam, coloca nos comentários aí, porque assim, cada vez está pior, né? A Miriam Leitão, realmente, eu acho que no final ela fala assim, o que que eu falei? Ela deve rever o vídeo e falar assim, não é possível que eu falei tanta besteira assim. Mas Porque, será que assim, ela... será que ela tem consciência que ela falou isso? Eu tô na dúvida, porque não é possível. É uma situação tão esdrúxula, porque ela começa falando, olha só que coisa de maluco, né, o Wellington? Ela começa falando sobre criticando Trump, né? Trump chegou agora ao poder
e aí a inflação vai subir mais ainda por conta dos imigrantes, né? Que vai ter uma política contra imigrantes, que o Trump, é promessa de campanha dele, é rever a política de imigração nos Estados Unidos, né? Que tem muitos imigrantes lá. E está culpando isso, né? Como se isso fosse aumentar a inflação, porque, olha só, os imigrantes trabalham nos Estados Unidos, né? E recebem um salário péssimo, porque eles estão lá numa condição já bem, bem ruim, né? Se eles saem do país para ir para os Estados Unidos é porque a situação é ruim. E as empresas americanas contratam esses imigrantes com salário baixíssimo, né? E qual é a consequência disso, né? Mão de obra barata, né? Extremamente barata. Mas quem que perde com isso, né? E aí que é o grande ponto do Donald Trump, né? Que é o americano que está desempregado. Então faz muito sentido o Trump rever isso, porque ele quer proteger os americanos, né? Que nasceram no país. E é a função dele lá, né? É assim, nada contra imigrantes, eu acho que todo mundo tem o direito de ter um trabalho digno e tudo mais, mas se você é presidente de um país e você não olha a situação da população do país, como é que você representa o país? Como é que você está ali para tomar as decisões para beneficiar o país? O que me chama mais atenção na fala da Miriam Leitão é que o Donald Trump nem entrou ainda, né? Mas ela já está projetando um monte de coisa aí. E assim, eu fiquei na mesma dúvida com você, porque uma hora eu achava que ela estava falando do Brasil, mas na mesma hora ela dava a entender que ela estava falando dos Estados Unidos. Depois ela metia algo do Copom. Eu falei assim, gente, que loucura é essa? Essa mulher realmente tá entendendo o que ela está passando. Se você perceber os repórteres dos lados, Jackson, nenhum deles estava entendendo o que estava acontecendo. Não eu acho tava. que eles estavam ali só de papel ali, né, de papagaio de pirata. Né? Deixa eu ver ela aqui o que ela está falando. E a gente fala, pois é, e assim vai, né? Porque realmente essa Miriam Leitão, cada dia que passa, como está aí até a legenda da FEU aí, né? A militante está cada vez pior. Piora cada vez mais, né? Então. Exatamente, porque eu acho que a raiva que ficou aí pelo Donald Trump ter ganhado essas eleições, ela ainda paira, né? Ainda eles estão digerindo essa informação e eu acho que não estão usando muito bem a cabeça para pensar no que vão falar. Então, acaba saindo algumas situações dessas. Eu também, ela estava falando dos Estados Unidos, do nada ela colocou Copom no meio, e aí ela começa a falar da alta da taxa básica de juros no Brasil. Aí eu falei assim, peraí, mas o que está acontecendo? Do que ela está falando? É Brasil? É Estados Unidos? Não, começou de um lado, terminou de outro, e não tem conexão, e ficou uma bagunça. E aquela, o Wellington, o brasileiro não é mais bobo em relação à política, à economia, tá todo mundo antenado nisso tudo. Então, se fosse alguns anos, talvez essa fala dela ia passar despercebido. Nossa, ela sabe muito, né? Sabe das consequências econômicas que vão trazer, mas a realidade a gente está vendo aí que é uma confusão generalizada. Ela começa numa ponta, termina na outra, e nenhuma das pontas faz sentido. Esse que é o pior ainda, nenhuma das pontas faz sentido. Se fizesse, até vai, mas nenhuma das pontas faz sentido no que ela fala. Totalmente desconexa. Você que está nos acompanhando aí, pessoal, deixe aí a sua opinião sobre a fala da Miriam Leitão. E, é claro, coloca aí para a gente o que vocês entenderam, para nos ajudar aqui, né, a ajudar aí a Miriam, né, a passar a mensagem que ela tentou passar aí, mas eu acho que ela não foi clara. Então, gostaria que vocês comentassem bastante aí sobre essa fala da Miriam Leitão. Não é isso, Jackson? É isso aí, Wellington. Eu acho que ela teve aulas com a Dilma de economia, né? Porque a Dilma tá no BRICS, né? No banco lá. Eu acho que ela teve aula com a Dilma, só pode. Detalhe, ela tá fazendo um intensivão com a Dilma aí. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, né, Jackson? É isso aí, até mais. Tchau, tchau. Até mais.